Deus abençoe, pessoal, em nome do Senhor Jesus. Toma minha boca, Yeshurabaxaracaçarabalaie. Toma minha boca, adentra cada coração, Senhor. Me usa pela sua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, foi sorteado aqui 1 Coríntios 15, versículo 55, tá? Que eu vou ler aqui, ó. A morte está destruída, né? A vitória é completa. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? Né? Nós, né, temos um desejo, né, de sermos eternos. Esse desejo, né, que nós temos de viver 100 anos, 120 anos, né? Muitas vezes a pessoa está caquética, mas ela quer continuar a viver. Esse desejo, né, ele é colocado pelo Espírito Santo, porque ele é o Deus da eternidade. Ele feriu a morte. Ele destruiu o poder que a morte tinha de ferir, tá? Por isso que ele fala, a morte está destruída. Como pode você destruir a morte, né? Porque era uma morte de separação do seu Criador. Você morrendo e perdendo a conexão com o seu Criador, né? Que é o Espírito Santo em você, você está morto. Você é um zumbi, né? Então, aí entra a morte de Cristo. A morte de Cristo, né, foi necessária, ele sofreu inocentemente, né? Você vê que Pilatos não conseguiu achar problema para acusar Jesus, né? Toda vez que ele tentava, né, questionar Jesus, ver por que ele estava sendo, né, preso, julgado, e ele falava, gente, mas eu não tenho como crucificar esse homem, prender esse homem, não vejo, né, razão para isso. Eu vejo esse homem, né, como inocente. Ele falava isso. Mas as pessoas, né, começavam a agitar e falavam, não, ele tem que ser crucificado, solte Barrabás. Mas esse homem tem que pagar. Pagar o quê? Né? Pilatos sempre perguntava, pagar o quê? O que ele fez? Eu não estou vendo motivo para a crucificação. Mas é interessante, né? O Senhor Jesus morreu, né? Veio em carne e osso, a palavra, né? Ela se materializou, né, para destruir a morte. Ele teve que viver a morte. Ele teve que passar pela dor da morte. Eu até brinco aqui muitas vezes, eu falo, nossa, o dia que eu chegar lá no céu, eu vou falar mesmo para os anjos, olha, você vai me desculpar. Eu sei o que é viver na carne, você não. Você nunca sentiu uma dor, você não sabe o que é ser um ser humano, você não sabe o que é viver na carne. Mais celestial que seja, né, um anjo, mais puro que seja, ele não conhece o que é ser um ser humano, o que é sofrer na carne. Nós sabemos. E a única pessoa que sabe o que é sofrer na carne é o Senhor Jesus. Olha que interessante, porque ele passou por todas as tentações, por todo o sofrimento de humilhação, né, de dor, todo o sofrimento, mas sem ter pecado, né? E aí ele se compadece de nós, porque ele sabe o que é viver na carne, o que é ser um ser humano, o que é ser tentado pelo diabo, o que é resistir à tentação, né? Todo o tempo. Então, o anjo, ele não tem esse conhecimento, ele não sabe o que é ser um ser humano. Por isso que nós não podemos, né, colocar o anjo como ele é um ser celestial, óbvio, ele é súdito, ele trabalha, ele é um servidor celestial, está para servir a Deus e nos servir. Mas tem pessoas aí acendendo velhinha para anjo de guarda, né, anjo Miguel, tanto anjo.
mas esquece, né, do Senhor Jesus. Esse conhece a sua dor, tá? Ninguém mais, né, sabe o que você está sofrendo agora. Então, quando ele vem, né, e é acusado injustamente, passa por essa morte, o que acontece? A partir da hora que é solto, né, um homem, um assassino no lugar dele, ali já começa a injustiça. Mas houve uma situação, né, que o próprio Pilatos voltou a perguntar aos fariseus: vocês têm certeza que quer que eu crucifique esse homem? Vocês querem que eu crucifique este homem inocente? Eles gritam: crucifica, crucifica, crucifica. E aí, né, é crucificado um homem inocente. Só que Pilatos lava as mãos e fala: olha, que esse pecado, tá, caiam sobre vocês e os seus filhos, a sua geração, a sua descendência. Quando Pilatos lava as mãos, é como se ele falasse: ó, não tenho nada com isso. Vocês são culpados de sangue pela morte de um inocente. Eu lavo as minhas mãos. Eu não queria crucificá-lo. Eu não queria julgar esse homem inocente. Mas vocês escolheram assim. Aí entra a partezinha, né, que a gente... É assim, quando o Pilatos fala: olha, que a morte deste inocente caia sobre a sua descendência, sobre os seus filhos, é uma culpa de sangue, concorda? Vai ficar sobre a geração, né, dos judeus. Tanto que olha quanta coisa ruim aconteceu na vida de judeus e ainda vai acontecer, né? Pessoas que ajudaram a crucificar Jesus. Pessoas que assumiram essa responsabilidade de crucificar um inocente. Ponto. Foi crucificado. Era necessário. Uma profecia se cumpriu, tá? Mas a maldição, ela continua. Por que continua se Jesus já levou? Tá escrito aqui, ó. Ó, a morte está destruída, a vitória é completa. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu poder de ferir? Onde está? Quer dizer, que não há mais. A morte não tem poder mais na sua vida. Ah, mas eu vou morrer. Não. Você não vai morrer. Esse é o problema que você tem agora. Você não morre. Você sai desse corpo, né? E recebe um corpo ou glorificado ou um corpo para a destruição. Você vai receber um corpo celestial, né? Aí entra essa partezinha que eu vou ler. O versículo foi sorteado, foi esse. Mas eu vou lá em 1 Coríntios 15 e vamos entender um pouco esse corpo glorioso, tá? Glorioso. É celestial, eterno, tá? Tanto para a destruição quanto para uma eternidade com Cristo Jesus. Tanto para o sofrimento como para adentrar a Jerusalém Santa, a pátria que nós queremos tanto chegar, né? Nós estamos aqui de viagem, estamos não a passeio, né? Porque a gente não tá a passeio, a gente não dá para brincar, né? Nossos dias aqui estão contados. Temos que fazer acontecer. Temos que semear. Não dá para ficar parado. Nós temos, né, que manter essa atividade, essa produção para o reino do Senhor Jesus, tá? Esse é o propósito. Agora, aqui deixa bem claro, né, que você vai receber um corpo, tanto para a destruição como para a eternidade com Cristo Jesus, tá? Enquanto você está aqui, você está trabalhando na seara, né? O próprio Senhor Jesus falou que a seara é muito grande, né? Mas, infelizmente, os ceifeiros, os produtores, são poucos. Não tem muita gente para arregaçar a manga e trabalhar,
tá? Mas as que tem que dar conta do recado. E as que não querem comprometimento com a seara, não tem o porquê continuar, porque não está produzindo nada, né? E ainda atrapalha quem quer produzir. Então não é interessante para Deus permitir que essa pessoa, né, continue sugando a energia de ninguém e atrapalhando, né, essa semeadura, tá? Então, olha, vamos ler um pouquinho em cima, que é no próprio 1 Coríntios 15. Vamos falar da carne, tá? O versículo 39, olha só que legal. O que fala, ó? E a carne dos seres vivos não é de toda do mesmo tipo. Os seres humanos têm um tipo de carne, os animais outro, os pássaros outro e o peixe ainda outro. Então aqui os seres viventes, cada um tem uma espécie, né, de carne, né? O peixe, o pássaro, o ser humano, enfim. Aí ele faz você refletir aqui no 40, ó. Há também corpos do céu e corpos da terra. Existe um tipo de beleza que pertence aos corpos celestes e a outro que pertence aos corpos terrestres, né? E aí ele compara o sol, né? Aí vamos ler aqui sobre o sol, né? Que ele fala assim, ó, o sol tem um próprio brilho, a lua outro brilho e as estrelas têm um brilho diferente. E o que Deus quer falar com isso? Que Deus está comparando nós, né? Nós, quando morrermos, sairmos desse corpo, dessa matéria, né? Vai viver como um ser espiritual. Nunca mais vai morrer. Um ser espiritual, um ser eterno, tá? Mas você pode ter um brilho diferente, né, de um outro ser humano. Por quê? Porque você usou esse tempo para trabalhar na seara. Olha, Daniel fala do brilho, quer ver? Vamos lá em Daniel e vamos entender o que Daniel 12, eu acho que é Daniel 12, só para você ver esse brilho que eu tô falando, que a lua ela tem um brilho, o sol tem outro, a estrela tem outro, né? Cada um tem uma função, mas é tudo, né, para a glória de Deus. Quer ver? Acho que é o 12 aqui, deixa eu ver se eu me lembro, gente. É o 12, misericórdia, eu acho que é. Ó, o momento final, deixa eu ver o que ele fala aqui, ó. Amém, vamos ler, ó. Vamos ler do versículo 2, né? Que fala assim, ó. Muitos dos que já tiverem morrido viverão de novo. Olha só que legal. Uns terão a vida eterna e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. Aí entra aquele negócio, né? Aonde está a morte, o seu poder de ferir, né? Aí entra uma coisa que, né, é boa, parece legal, né? Show. Poxa, a morte não tem o poder de me ferir. Olha, você é o Wolverine, né? Ninguém pode me matar. Será que é tão bom assim? É bom, se você estiver, né, vivendo Cristo. Por isso que Paulo fala, viver é Cristo, morrer é lucro. Não tem outro, tá? Ou é o A ou é o B. Se você viver Cristo, estiver trabalhando na seara, produzindo fruto, amém. Morreu, show de bola. Você vai para o céu, vai ter uma vida eterna com Cristo Jesus. Vai ter um brilho diferenciado, tá? Mas fora disso, não é muito bom, não. Não queira morrer. Não queira morrer sem Jesus, tá? Porque, ó, vou ler de novo em Daniel 12, 2, ó. Muito dos que já tiverem morrido. Morreu. Morreu como, Leila? Morreu. Passou uma carreta, um scanner na tua cabeça, te amassou na estrada. Morri. Será que morreu mesmo? Porque as pessoas estão muito preocupadas, né? A primeira coisa, quando você está velando um corpo, eu fui muito em velório, né? Teve uma época que eu ia muito em velório para orar, para confortar, né? E eu lembro que as pessoas, a preocupação que elas tinham, aonde está o corpo? Nossa, mas o corpo não chegou. Ah, mas o corpo, né, tá inchado. E não sei o que, tudo é o corpo, o corpo, o corpo. Mas não existe uma criatura que fala, mas aonde está a alma? Não. Aonde está o corpo? Essa é a preocupação. Aí entra aquele negócio que está sendo falado aqui, desse 2, né?
Muitos dos que já tiverem morrido, morreu, viverão de novo. Olha a situação. Ó, uns terão a vida eterna e o outro sofrerão um castigo eterno e a desgraça eterna. Misericórdia. Então tem como você fugir desse julgamento final. Ó, os mestres, aí vem as estrelas, né, que eu tô lendo lá, ó. Os mestres sábios, aqueles que ensinam muitas pessoas a fazerem o que é certo, brilharão como as estrelas do céu, com um brilho que nunca se apagará. Olha o diferencial de um homem e uma mulher de Deus. Tá bem, vamos lá para 1 Coríntios 15, né? Refletir mais. Então aqui tá falando, né? E a carne dos seres vivos não é de toda do mesmo tipo, tal, e tá falando que o ser humano também não vai ser, todos os seres humanos não vão ter o mesmo brilho, tá? Cada um tem a sua beleza própria, né? Daniel recebeu essa, né? Que era uma escatologia, né? Era um prenúncio pro final dos tempos. Né? Nem ele entendia muito esse mistério. Só que hoje nós temos a oportunidade de entender o que Jesus veio fazer aqui. Né? Ele venceu a morte. Ele veio te dar uma vida eterna com ele. Né? Veio te dar um brilho diferenciado para que você tenha um galardão a mais. Mas vai depender, né, do que você quer fazer com a sua vida agora. Tá? Para você ter, né, esse brilho, né, que a gente está falando aqui, ter uma vida eterna com Cristo. Então vai depender muito da sua escolha agora, né? Porque vamos lá, que ele... Não, é isso que eu tô falando. Eu até não quero fugir do que eu sorteei, que quando fala a morte está destruída, né? A morte, ela está destruída. Lindo, maravilhoso. A vitória é completa. Lindo, maravilhoso. Mas se você morrer em Cristo. Agora, Felice, se você não morrer em Cristo, não sei se essa verdade vai ser tão boa para você. Por quê? Porque aí entra aquilo que eu li lá em Daniel. Um é para a destruição, para o sofrimento eterno. Sabe o que é eterno? Não tem fim, tá? Então, aí entra... É uma preocupação que você deveria ter. Será que eu estou pronto para cair numa sepultura? Porque você não vai morrer. A morte foi vencida. A vitória é completa para quem está em Cristo. Mas quem não está, quando fechou o olhinho aqui, tá? A carne, né, for destruída, você vai receber um corpo para sofrimento eterno. Aí entra esse negócio aqui, ó. Vamos lá. Aí fala aqui, quer ver? O 42, vamos ler o 42 de 1 Coríntios 15, ó. Pois será assim quando os mortos ressuscitarem. Aí ele vem falando, ó. Quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal. Mas quando for ressuscitado, será imortal. Olha só, imortal, gente. Por isso que eu falo, as pessoas estão dentro de uma capela preocupadas com o defunto, como é que está o corpo, se está bonito, se está maquiado, se está penteado, qual roupa que enterrou, deixou de enterrar. Senhor, e ninguém está preocupado o que está acontecendo com essa pessoa que saiu do corpo. Né? Ninguém pergunta onde está a alma. Será que já chegou no tribunal celestial? Olha só. Quando ele é sepultado, é feio e fraco, mas quando for ressuscitado, será bonito e forte. Quando é sepultado, é um corpo material, mas quando for ressuscitado, será um corpo espiritual. Espiritual. Acabou. Ninguém pode matar o espírito. Por isso, né, que Deus fala, olha, não tenha medo do homem. O homem pode até matar seu corpo, mas ele não tem poder para jogar sua alma no inferno. Tenha medo de mim, que posso destruir tanto o corpo quanto a alma, né? Então você tem que ter medo de morrer sem Cristo e ter medo de ressuscitar sem Cristo. Porque você vai ressuscitar. Você vai ter um corpo
espiritual. E esse corpo espiritual ou é para a vergonha eterna ou é para a glória eterna. Aí ele vem continuando aqui, quer ver? Aí fala, é claro que se existe um corpo material, né? Esse aí, ó, que você pode dar uma beliscada agora aí, você vai gritar, é um corpo material. Ó, então tem de haver também um corpo espiritual. Ó, porque as escrituras sagradas dizem, Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo, mas o último Adão, Jesus Cristo, é o espírito que dá vida. Olha só, o segundo Adão morreu e ressuscitou. Agora, meu filho, você vai ressuscitar. Ó, não é o espiritual que vem primeiro, mas sim o material. Depois é que vem o espiritual. Aí você tá lascado. Se a sua vida, né, aqui na Terra for vivida de qualquer jeito, sem essa preocupação, né, a que Deus você está servindo? Quem é o seu Deus? A quem você obedece, né? Porque você só tem um Criador. Mas você pode escolher a servir quem você quiser. Mas o Criador é só um. E o Criador é o único que tem poder para destruir a tua alma no inferno. Então aí você fala, mas a alma vai ser destruída? Não. A alma vai perder a conexão com o seu Criador. Então ela vai ser destruída porque o sofrimento dessa alma vai ser constante. Você não é mais um ser vivo, não tem tempo mais, não existe como você se arrepender. O arrependimento é aqui e agora, você só morre uma vez. Não tem mais chance, né? Como os espíritas falam, você morre, depois você volta, aí faz outra besteira, aí depois você morre de novo, aí você vai passar, né? Por outra reencarnação, aí você vai vir como um cavalo, de repente você vem como um cachorro, né? Até você alcançar a purificação do seu ser. Não existe isso. Você não pode se purificar. Você não pode morrer mais de uma vez. Hebreus 9:27 fala que nós... Quer ver? Vamos lá. Retomando aqui, só para a gente, né, lembrar esse Hebreus 9:27. Vamos lá. Ó, eu vou direto nele, ó. Cada pessoa tem de morrer, olha só, uma vez só, e depois ser julgada por Deus. Cada pessoa, gente, cada pessoa vai morrer só uma vez e vai haver o julgamento, tá? Aí tanto que ele fala, assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício, para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecera pela segunda vez, não para tirar pecado, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Então ele retorna, mas não é mais para a sua salvação, tá? Aí é para fazer a separação, né, do joio e o trigo. Então, para pensar, você vai morrer uma vez só. Então, como é que pode, né? A pessoa fica muito nesse negócio. Os seres, né, que vão, que são escuros. Não, na verdade, quando as pessoas falam de reencarnação, né, elas acreditam que eles podem estar voltando, né, para completar uma missão, né? Outros para aprovação e outro para expiação. Então é assim que os espíritas falam. Cada um, né, tá em um patamar. Muitos tá naquele patamar de continuar uma missão como se fosse o próprio Deus, o próprio Jesus. Meu filho, quem veio aqui, tá, reencarnou. Jesus reencarnou em carne e osso, porque ele tinha uma missão, que era te salvar, te absorver do inferno. Como pode você, não, as pessoas acreditarem em reencarnação, que você tem alguma missão nesse mundo, né? Tanto que as pessoas que têm essa missão, eles falam que não é conferida a todas essas pessoas, não, a todas as pessoas não, para realizar algo, para, né, completar uma missão, não é para todo mundo. Olha só, é só os seres superiores, o Chico Xavier da vida, é assim que eles pensam. Gente, pelo amor de Deus, a única pessoa que entrou nesse mundo, tá,
veio em carne e osso, é a palavra, tá? Jesus Cristo de Nazaré. A palavra se fez carne para te absorver do inferno, tá? Agora, você escolhe se essa morte na cruz valeu a pena para você, tá? Aí, é isso que eu tô falando. Aí, como os espíritas, na sua ignorância, tá? Pode afirmar que o ser humano, ele pode, né, ter essa conferência aí de vir com alguma missão. Ah, não, outros vêm para aprovação, outros é para expiação. Não, só Jesus, tá? Que veio com missão, tá? Então, é muito triste, tanto que eles acreditam, né, que isso não é uma virtude, né, reencarnar, né, assim, para essa missão, né, ocorre só para a minoria dos espíritos, só os espíritos evoluídos. Senhor, né, abre o entendimento, Senhor, dessas pessoas que estão ouvindo isso, né? Não existe reencarnação, filhinho, tá? Só existe agora a ressurreição do corpo, tá? Tanto para a destruição eterna como para a eternidade com Cristo Jesus, para glorificar a Deus, tá bom? Então, vamos lá, tá? Eu li aqui, né, Breus? Vamos voltar para o 15. Então, Jesus Cristo morreu por você, tá te dando essa chance. Você não pode desperdiçar, que você não tem outra. Tá lá, Hebreus, né? Eu li lá. Acabou. Você só pode morrer uma vez, né? Como Cristo só veio, né? E morreu uma vez. Uma só vez por você. Ele não vai morrer de novo. E quando ele voltar, não é para te salvar. É para você receber a punição eterna. O que você fez, tá? De bom, o que você fez de ruim, tá? É um julgamento. É uma condenação. Não tem mais absorção. Não vai absorver mais você dos seus pecados. Não conte com isso. Não tem como negociar mais a salvação da sua alma. Ou ela é de Satanás, ou ela é de Cristo Jesus. Imagina você viver uma eternidade sem o Espírito Santo, sem o Consolador. Pensa nisso. A hora que você partir desse mundo, não tem como negociar a sua alma mais. Leia Lucas 16, que você vai ver lá o rico e o Lázaro. Leia. Entre naquela que as pessoas chamam de conto da carochinha, né? Conto da carochinha. Não é. É uma realidade, tá? É uma realidade, né? Uma história contada em parábola. É uma realidade. Não é conto da carochinha, não. Tá bom? Então vamos lá, vamos continuar, né? Então a gente fala que a morte está destruída, a vitória é completa, tal, lindo, maravilhoso, para quem morrer em Cristo Jesus, tá? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. Aí entra o quê? A morte pode te ferir, tá? A morte pode te levar para o inferno. A morte pode te separar do seu Criador. Ó, o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Olha só, a lei, o que você conhece, né? Deus deixa bem claro que quanto mais você conhecer a Ele, mais entendimento você tem, mais vai ser cobrado de você. A lei tem poder para ferir. Por isso que Jesus, ele fala, né, que é engraçado, as pessoas têm essa mania de falar assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Peraí, que negócio é esse? A graça do Senhor Jesus é para as pessoas que não têm o conhecimento. Então, essa graça está sobre a pessoa, né, que é ignorante. Então, aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Não é uma questão de que você vive no pecado e Deus vai ter peninha de você. Ele não é um ser sentimental. A palavra dele, ele é fiel à palavra para se fazer cumprir. Deuteronômio 30:15. Ou bênção ou maldição. Ele é fiel à palavra. Ele não é fiel a você, tá? Ele não vai ter compaixão,
tá? Porque ele é fiel à palavra dele, a palavra dele vai se cumprir independente, tá? Da sua vontade. Mas que Deus tenha pena. Por isso que ele fala, não peque, porque eu não posso absorver você mais, porque você já conhece a minha graça. Não peque, escolha me servir, escolha me amar. Aquele que ama a minha palavra vai ser amado pelo meu Pai, mas aquele que não obedece à palavra vai ser rejeitado pelo meu Pai. Então, obedeça. Então, é tão interessante que você vê, quando eu estava falando dos fariseus que crucificaram Jesus, que Pilatos falou, olha, essa maldição vai cair na tua cabeça e na cabeça da sua descendência. Porque a partir daquela hora, eles teriam, né, que tomar uma decisão. Será que eu devo crucificar um inocente? Você pode crucificar. Até o dia de hoje, você crucifica Jesus novamente. A partir da hora que você escolhe a pecar, sendo que você já está debaixo da graça. Você conhece a lei, né? A lei aqui fala, olha só, o que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Então, a partir da hora que você está debaixo de uma lei, né, você vive igual os fariseus, os saduceus, os judeus lá da época que ajudaram a crucificar Jesus. Você está debaixo de uma lei, de uma religiosidade, você segue um dogma, mas você não está preocupado, né, com a sua salvação. Você só quer se manter dentro de um ministério, dentro de uma denominação, né? Viver debaixo de uma lei, de um farisaísmo, né? Mas você sabe que você está em pecado. Você conhece a sua vida. O seu pensar, o seu agir, Deus conhece. Muitas pessoas não vão ver o que você pensa, como você vive a sua vida de pecado. Muitas vezes você não materializa, né? Não se deita com uma mulher, não se deita com um homem, mas você deseja aquela pessoa, né? Você tem um desejo de se prostituir. Aí, meu filho, o que a gente pode fazer? Ninguém pode fazer nada por você. Porque o próprio Jesus, ele deixa bem claro, né? Que só de você pensar, desejar, estar em prostituição, né? Você já concebeu a morte. Então, você gera um pensamento e concebe aquele pensamento, materializa aquele pensamento em morte. Então, você já morreu para Cristo Jesus. Mesmo você não estando morto, tá? Você não tem um link mais com o Espírito Santo. Você é um zumbi. Você vive. Mas se você cair morto agora, você está na mão de Satanás. Porque você já entregou seus pensamentos. Você não consegue se sujeitar à palavra. Você não resiste ao diabo, porque você não quer sujeitar a palavra. Você decidiu, tá, ser uma marionete do diabo. Você não tem autodomínio. Então é interessante, não é? Como que pode as pessoas não estar preocupadas com o seu viver. Não tem preocupação com o seu pensar, com o seu agir, tá? Então ele fala aqui, ó, mas agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio do Senhor Jesus Cristo. Então você tem uma vitória, né, em Jesus. Então não tem esse negócio, mas eu não estou conseguindo. Deus fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele vai ter misericórdia. Deus não é sentimentalista. Não é. Né, o próprio Ezequiel, lá no capítulo 18, ele fala, né, que a partir da hora, olha só, em Ezequiel também, ele acabou, né, tendo uma revelação escatológica para o nosso tempo de hoje. Por quê? Porque Ezequiel, quando ele fala, né, olha só, vamos lá em Ezequiel, eu acho interessante, hoje eu até falei sobre Ezequiel aqui, acabei pregando toda manhã, eu tenho uma pregação aqui para a família, e aí acabou surgindo esse assunto, e lembrei agora, quer ver, Ezequiel, que cada um responde por si, olha só o título, ó,
Cada um responde por si, tá? Ó, o Senhor disse o seguinte, ó: por que será que na terra de Israel o povo vive repetindo o que diz? Os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos. Olha que interessante esse versículo 2 de Ezequiel 18. Eles estavam questionando, mas por quê? Se foram os pais que pecaram, por que os filhos estão com um dente áspero, embotado? Então, isso é uma escatologia nesse seguinte fato. Porque Jesus Cristo, ele já foi crucificado, ele já morreu, né? Quando os judeus, né, crucificam Jesus, né, sendo que eles poderiam absorver, né? O que acontece? Pilatos fala: olha, essa morte vai refletir, vai respingar na sua descendência, que essa maldição caia nos seus filhos, que esteja na sua descendência. Vocês vão ser culpados de sangue desse homem inocente morrer. Então, vamos entender, toda essa descendência está sob uma maldição. Só que nós podemos escolher estar debaixo de uma maldição, tá? Ou escolher estar debaixo de bênção. A partir da hora que escolhemos Jesus Cristo como nosso Salvador, quebramos essa maldição. Quando Ezequiel fala isso, ele está falando: olha, se vocês não aceitarem Jesus como Salvador, tá? Vocês vão ter o pecado dos seus pais que crucificaram Jesus na sua inocência. Esse pecado, tá, vai estar migrando de geração a geração. Então, o que acontece com nós hoje? Nós temos essa decisão a tomar. Não quero ter meu dente embotado por causa de pecado da minha descendência. Então, eu escolho o segundo Adão. Ah, eu quero viver no primeiro Adão. Então, você vai continuar, tá, levando essa maldição de geração a geração, tanto para a sua descendência quanto para a sua ascendência. Quando você crucifica, melhor, quando você peca, você crucifica Jesus novamente. Toda vez que você peca na sua consciência, igual Romanos capítulo 1, que fala que a pessoa, ela vai ser julgada de acordo com a consciência. Muitas vezes ela não conhece a lei, mas ela tem uma consciência que foi dada pelo seu Criador. E ali ela vai ser julgada pela consciência. Você tem consciência do que é certo e do que é errado. Por isso que Deus fala: aquele que sabe fazer o certo e não faz, peca, comete pecado. Porque ele te deu uma consciência, você sabe o que é certo e o que é errado. Já foi, aqui a sua consciência está ditando essa lei. Você está debaixo, tá, de uma lei, de uma consciência que Deus te deu. Deus fala na consciência do homem. Lá em Romanos capítulo 2, você vai ser julgado por ela. Agora, se você conhece a lei e também não quer obedecer, você vai ser julgado pela lei. Porque você está pisando no sangue de Cristo. Você está crucificando o nosso Senhor Jesus Cristo de novo. Tá? Então Deus está te dando uma chance. Por isso que ele fala: juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que vocês nunca mais repetirão esse ditado em Israel. Olha só: pois a vida de todas as pessoas pertence a mim. Tanto a vida do pai quanto a vida do filho são minhas. A pessoa que pecar é que morrerá. Isso é para o nosso tempo de hoje. A partir de hoje. Antigamente, não. Tá? Agora, hoje não. Hoje, o segundo Adão, né, veio. Jesus Cristo morreu por você na cruz do Calvário. Agora, a partir da hora que o pai peca, essa maldição não vai para o filho. Porque o filho escolhe a servir a Deus. A partir da hora que ele escolhe a servir a Cristo, tá? Acabou. O pai pecou, ele vai responder pelos seus pecados. O filho pecou, vai responder pelos seus pecados. Agora a salvação, tá? A salvação da alma individual. Não tem mais nada a ver com a sua linhagem. Você escolhe. Tá? Então Jesus, você vê, né, o próprio, eu até comentei, quer ver, Ezequiel, né, Ezequiel 33,
também é interessante, porque ele fala assim, ó, o vigia e o povo, ó, o Senhor me disse o seguinte, homem mortal, diga ao seu povo, o que acontece quando eu faço vir a guerra a um lugar? Ó, o povo deste lugar escolhe alguém para ser vigia. Quando vê o inimigo chegando, o vigia dá o alarme para avisar toda a gente. Se alguém ouve o aviso, porém não se importa, o inimigo vem e o mata. Esse alguém é responsável pela sua própria morte. Então, a partir da hora que eu estou te avisando, você é responsável pela sua morte. Não é seu pai, nem sua mãe, nem seu pastor, ninguém é responsável. Ó, ele é culpado da sua própria morte porque não se importou com o alarme. Ó, se tivesse se importado, poderia ter escapado. Mas se o vigia vê o inimigo se aproximando e não dá o alarme, que no caso eu estou sendo vigia, eu estou sendo atalaia, ó, o inimigo vem e mata aquele pecador. Nesse caso, eu considerarei o vigia como responsável pela morte dele. Se eu não tivesse dando não tivesse trazendo essa mensagem para vocês, tá? Eu seria culpado da morte de vocês. Eu não tenho mais culpa de sangue. Porque você, a partir da hora que recebe essa mensagem, você vai ser julgado pelo que você está ouvindo. A partir da hora que você sabe, né, que Jesus Cristo já te libertou. Lá em Romanos 7 fala que você tem uma luta interior. Essa luta interior, você tem, agora, em Cristo Jesus, você tem domínio sobre o seu corpo. Quer ver? Vamos lá. Retomando aqui, vamos lá. Vamos ler um pouquinho também de Romanos, ó. Ó, sabemos que a lei é divina, olha só, a lei é divina, mas é o versículo 14, tá? Eu sou humano e fraco e fui vendido ao pecado para ser o seu escravo. Ele tá falando aqui, humano e fraco, você era descendência adâmica. Mas a partir da hora que você aceita Jesus, você não deixa de ser descendência adâmica, mas você nasce de novo. Você sepulta o velho homem, tá? Você não é escravo mais do pecado. Então, a partir da hora você não... É aquele negócio que eu falei, acho que tem uma pregação aí que eu não me recordo qual, né? Jesus Cristo, ele é descendência adâmica, mas não se originou do pecado. Né? Nós somos descendência adâmica, mas quando você faz um link com o Senhor Jesus Cristo, você aceita Ele como seu Salvador, a partir dessa hora você tem uma nova origem, né? Você nasce de novo. Não, agora você não é escravo mais, você consegue vencer a tua carne. Ó, eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer, pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. Então agora você tem uma consciência, você sabe que a lei diz o que é certo. Ó, e isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é quem faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isso é na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é quem faz. Assim eu sei que o que acontece comigo é isso. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Olha a mente aí, olha a consciência. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz? Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Olha só, a morte espiritual, tá? Ó, que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento, sirvo a lei de Deus. Na prática, sirvo a lei do pecado. Então, filhinho, não adianta. Se você não tiver uma vida dominada pelo Espírito Santo, você vai morrer na praia. Vai nadar e morrer na praia. Tá? Olha que coisa séria. Então, Deus, Ele vai querer de você, tá? Que você se revista, tá? Com o que é do céu, com o que é puro,
né? Então você vai ter que ter agora uma vida dominada pelo Espírito Santo, tá? Para não ser acusado por Satanás, ser condenado ao inferno, tá? Então, quer ver? Eu acho interessante, eu falei aí, eu não li, mas vamos lá em Romanos 2, vou ver se eu leio aqui rapidinho sobre essa situação que eu falei aí, tá? Que a mente, a sua mente, tá? Ela pode, a partir da hora que você não busca se sujeitar a Deus, você pode ter uma mente cauterizada e aí você não conseguir mais retornar, você não conseguir mais se submeter a Deus, porque Deus se cansa de toda vez que você vai fazer uma ceia, você faz indignamente, toda vez, né, você pede perdão das mesmas coisas e volta para o lamaçal, e volta para a Santa Ceia, e volta para o lamaçal. Chega uma hora que a sua mente não tem como. Ela vai criar uma camada, uma crosta, que não vai mais, né, sentir nem remorso. Se você para de sentir remorso, você nem chega ao arrependimento. Então, muitas vezes, pensa bem, o remorso é uma coisa assim bem superficial. Não chega a ser um arrependimento, mas é um caminho para o arrependimento. Mas imagina se Deus cauterizar, permitir cauterizar sua mente. Você ficar duro de coração que nem o remorso chega. Aí, meu filho, não adianta. Você pode perder até a sua salvação, tá? Porque Deus se cansa. Não brinque com o sangue do Cordeiro. Não brinque com o santo dos santos, tá? Mas vamos lá, senão o tempo passa aqui, ó. Aí, deixa eu ver onde que tá aqui o 12. Vamos ler o 12? Vamos ler o 12. De Romanos 2, né? Ó, todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei. Mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados por ela. Olha que situação, olha que grave, que grave. Você vai ser julgado pelo aquilo que você está ouvindo. Ó, porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Então aí, brabou. Porque você está ouvindo, mas você não faz. Você não se sujeita. Ó, os não-judeus não têm a lei, mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenha lei. Então, quer dizer, eles são a sua lei, porque eles não têm a lei, mas eles acabam fazendo porque a consciência dita uma regra. Não, eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não vou me prostituir, eu não vou cobiçar, eu não vou... Então, a lei, eles fazem o que é certo. Embora eles não tenham a lei, olha só, eles mostram pela sua maneira de agir que tem a lei escrita no seu coração. Olha só, o camarada sente vontade, ele mesmo, né? Claro, isso não é bom, porque ele é a sua própria lei, né? Mas mesmo assim, por ele não conhecer a lei, ele vai responder por uma consciência sadia, né? Aí fala aqui, ó, a própria consciência deles mostra que isso é verdade. E os seus pensamentos, que às vezes os acusam, e os pensamentos que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. E de acordo com o evangelho que eu anuncio, assim será naquele dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará, olha aí, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. Jesus Cristo, para pensar um telão na tua frente e falando, tá vendo isso aqui, ó, esse é o filme, esse é o seu pensamento podre, isso aqui que você gerava, e por isso você concebia a morte, porque você permitiu o diabo falar com você, você aceitou sugestão de Satanás, porque Satanás, ele fala em primeira pessoa, e a pessoa pensa, eu não presto, eu sou assim mesmo, eu desejo isso o tempo todo, eu gosto disso, como é que eu vou fazer se a minha carne é fraca? Pecado não é vitamina, pecado não vai te fortalecer, vai te levar para o inferno, tá? Você não é fraco em Cristo Jesus, você não quer se sujeitar. E esse telão que vai passar
tá? No juízo final, vai te condenar à morte eterna. Por isso que ele fala aqui, ó, e vou ler de novo, ó, e de acordo com o evangelho que eu anuncio, tá? Eu tô anunciando aqui. Assim será naquele dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os pensamentos secretos. Meu Deus, seu pensamento vai estar estampado. Não tem como você não se defender diante de Deus. Tá? Então, você tem... engraçado, é tão bom ler esse Romanos 2, que Deus julga as pessoas. Tá? Deus julga. Então não adianta, você não vai conseguir fugir dessa condenação, desse julgamento no dia do juízo final. Deixa eu ler o 7, eu amo esse capítulo. Ó. Deus dará a vida eterna às pessoas que, olha só, preservaram, tá? Perseveram, perdão, gente. Perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Vamos ler de novo? Olha, versículo 7 de Romanos 2. Ó. Deus dará a vida eterna, a eterna que eu falo com Cristo Jesus, às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, honra e a vida imortal. Ele vai dar essa vida, tá? Para você, uma eternidade com ele. Se você perseverar em fazer o bem, tá? Em fazer o bem, ó. Mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir o que é mal. Haverá sofrimentos e aflições para todos os que fazem o mal, primeiro para os judeus e também para os não-judeus. Que neste caso, filhinho, é o que tomou banho de piscina, tá? E o que ainda não tomou banho de piscina. E tem a terceira, que eu até costumo falar, o banho de piscina é lavar a sujeira do corpo, tá? Mas quando você... Porque tem os crentes que se acham, né, que tem o Espírito Santo, que tem domínio sobre a carne, e não tem, mas parece ter, né? Tomou um banho de Rio Jordão. Mas quem tem poder para descer fogo do céu, para te encher com poder, para te dar autodomínio, é o Senhor Jesus. Não é a placa da tua igreja, não é o teu pastor que te batizou, tá? Você não recebeu autoridade nem poder do céu. Enquanto isso não acontece, você não foi batizado pelo Espírito Santo. Eu não estou falando de batismo de língua, não, em falar línguas estranhas, não, gente, isso não tem nada a ver. Eu estou falando em obediência à palavra, em viver, né, com pureza de espírito. Eu estou falando da pessoa que se sujeita à palavra, não que se sujeita a uma religião, uma regra, uma lei, tá? Uma ditadura. Eu não estou falando de religião, porque as pessoas estão achando que são homens e mulheres, tá? Espirituais por fazer parte de uma denominação, de uma doutrina, né? Não estou falando disso, de cargo, de liderança. Eu estou falando de vida em espírito, de Deus sondar agora a tua mente, o seu coração e falar, esse está no inferno. Não adianta falar, Senhor, Senhor, eu preguei, eu curei. Não, eu nem te conheço, não sei quem você é. É isso que Jesus vai falar para você. Eu não estou falando de reconhecimento humano. Muitas vezes você vai ser reconhecido no seu bairro como um homem e mulher de Deus dentro da tua igreja, mas o Senhor Jesus conhece quem você é no seu quarto fechado, dentro do seu banheiro tomando banho. Quem você é no seu celular? Quem é você? Deus sabe, lá no íntimo do íntimo. Não tem como você fugir dessa verdade. E aí entra essa verdade aqui, ó. Mas Deus dará glória, honra e paz a todos os que fazem, ó, o bem. Primeiro os judeus e também aos não-judeus. Tanto aquele que tem a lei escrita no coração, como aquele que não conhece a lei e obedece a Deus pela sua consciência.
A consciência dele dita a regra. Não, eu não vou estrupar, não, eu não vou matar, porque isso é errado, né? Aquele que sabe fazer o certo e não faz, peca. Independente se você conhece isso aqui, ó, Bíblia. Não estou falando de teologia, não estou falando de conhecimento de Bíblia. Eu estou falando de viver a Bíblia, de viver a palavra, de ter a palavra dentro do seu ser. Jesus Cristo é a palavra. Ele tem que estar jorrando no seu ventre. Você tem que ser transformado através da palavra. A hora que você sair daqui, você vai continuar vivo. E você vai receber, tá? Um corpo para a destruição eterna ou para a glorificação de Deus. Para glorificar a Deus. Mas você vai receber. Então é tão fácil, não é difícil entender a palavra. A palavra não precisa de muitos conhecimentos, só precisa você se autoavaliar, ver quem é você no mundo espiritual. Porque, meu Deus, como pôde você esconder o seu pensamento, os seus desejos de Deus? De Deus você não vai conseguir. Ele está vasculhando agora a tua mente, quem é você. E aí, meu filho, no dia do juízo não tem como escapar da morte eterna, né? Do sofrimento eterno. Foi o que eu falei lá, né? Hoje, né? Você vê, o próprio Moisés, ele quando ele bateu naquela rocha, né? Ele se achou superior, né? Deus mandou ele dar um comando para a rocha, falar com a rocha, porque a rocha era Jesus. Mas ele foi lá e bateu. E representa o quê? Que ele... É como se você tivesse batendo em Jesus de novo. Crucificando Jesus, batendo na rocha. Né? Jesus, ele te dá autoridade para que você dê um comando para o teu corpo. Porque ele te deu autoridade, te revestiu com poder. A partir da hora que você fala, não, eu te repreendo, demônio da prostituição. Eu te repreendo no poder que tem o sangue de Jesus. Eu não aceito você no meu corpo. E comendo palavra, vivendo palavra, você vai ter autoridade. Você vai ser batizado com o Espírito Santo. O próprio Deus está te batizando. Não vai ser só um banho de piscina. Esse banho não vai funcionar na hora que você tiver que dominar a tua carne. Ele não funciona. Aí você não entende por que você não está conseguindo passar nas provas. Né? Porque você vai ser tentado na sua humanidade, como Jesus no deserto, lá em Mateus 4, foi tentado na humanidade. Quando ele fala para Satanás, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, é que você está alimentando muito a carne. E a hora que você tiver que resistir ao diabo, você não tem alimento para resistir. Você está fraco. Então é engraçado, a gente está falando aqui, quando Moisés ele bate na rocha, ele bate no próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo é a rocha. Ele não obedeceu, ele não falou, ele se achou superior a Jesus. Quando você faz, né, tudo que você acha, não, eu consigo, Deus deixa bem claro que você deseja fazer o que é certo, mas não vai conseguir. Quer ver? Eu acho que eu devo ir lá. Vamos lá. É Mateus, né? Acho que é Mateus. Eu nem me lembro onde está isso aqui. Mateus 26, 41, né? Que fala, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Não vou lá, não vou lá, não. Depois vocês vão, ó. O espírito, o que quer dizer? É uma pessoa que é passivo, tá? Ela é passivo de mudança. Né? Ela tá pronta, mas ela pode mudar, ela oscila, ela é dúbia, tá? Então, quando o espírito ele tá preparado, ele até resiste, ele consegue resistir e dar um novo rumo à vida dele, tá? Mas se ele não estiver preparado, ele pode estar pronto, mas ele não está preparado. Não está revestido com a palavra, com o próprio Senhor Jesus. O Moisés, aconteceu isso com ele, ele tinha um espírito pronto, mas naquele momento ele não estava preparado, ele não se dominou. Ele acabou se excedendo, né? E aí Deus falou, não, você pecou.
Não tem, nem tem negócio. Acabou, para você acabou. Você não vai chegar na terra de Canaã. Porque você pecou. Você se levantou contra Deus. Então, olha só. Então, é aquele negócio, né? Vamos entender, né? A carne, ela é tentada a mentir, né? A sua carne é mentirosa, acaba tendo um impulso, né? Vamos supor, foi o que o Moisés teve, né? Um impulso. Quando ele viu, falou, ai meu Deus, o que eu fiz? Bati na rocha. Meu Deus, não devia ter feito isso. Mas, tadinho, ele não estava pronto, não estava preparado. É igual a nossa carne, pô, eu não quero mentir. Mas dependendo da pressão, no calor da situação, pula uma mentira da tua boca. Quer dizer, não estava preparado para aquela tentação, ó, né? Então, a pessoa, ela tem um espírito, é sincero, ela não vai mentir, ela tá sempre em conexão, ela tá buscando. Se você deixar a situação tomar a frente, você não vai vencer o impulso. Por isso que eu tô falando, por isso que Jesus, ele duelou com Satanás no deserto, né, com relação à palavra. Satanás vinha com a palavra, ele duelava com a palavra. Não, nem só de bom viver a homem. Ah, mas pula daí do pináculo do templo, né? Lá em Salmos 12, não sei o que, fala, melhor, Salmos 91, 12, fala que se eu pular daí, os anjos vão te segurar, nem seus pés vão ser feridos numa pedra. Ele falou, não posso, não vou fazer, eu não vou tentar Deus, porque já está escrito na palavra, não tentarás o vosso Deus. Olha só, ele foi rápido, o espírito dele estava pronto. Tá? Estava preparado, né? Preparado. Por isso que fala, olha, o espírito, né? Tá pronto, mas a carne é fraca. Mas o espírito tem que estar preparado para a cilada, para a armadilha, para as setas e os dardos inflamados do diabo. Ele vai vir se ele não estiver preparado. O que é preparado? Olha, gente, é interessante, né? É como você... Satanás, todo o tempo ele vai tentar te derrubar. Você vai estar lá na defesa. Você vai ser invencível, porque você vai estar sempre se defendendo. Ele não vai conseguir te vencer, tá? Porque você está, né, na defesa. Mas você nunca vai vencer Satanás. Por que não, Leila? Porque você não está atacando. Então, você se defender não é o suficiente numa luta espiritual. Você vai ser invencível? Vai ser invencível, com certeza. Ninguém vai conseguir te vencer, porque todo o tempo você está se defendendo ali, ó, pá, de igual para igual. A luta tá travada. Mas é bom a luta estar travada, Leila? Não, porque ela não anda. Tá travada. Ele parte para cima, você parte para defesa, né? E aí? Você está sempre se defendendo? É assim mesmo? Você vai ficar a vida toda se defendendo? Mas não tá bom, Leila? Vou chegar no céu? Show, vai chegar no céu. Na defesa vai. Mas você não vai ter vitória. Você não vai ter testemunho. Você tem que partir para o ataque. Aí você vai receber a vitória. Então é aquele negócio. Esteja com o seu espírito preparado para o ataque. Se defendendo. E também para atacar. Jesus Cristo atacava o Satanás com a própria palavra. E Satanás tinha que fazer o quê? Se recolher a sua insignificância. Porque não tinha como. Cada bordoada que você dá nele com a palavra, a hora que ele vem te atacar, a hora que ele vem para cima com os dardos do inferno, você joga uma palavra, porque você está preparado. Tem que ler Bíblia. Tem que viver Bíblia, tem que meditar em Bíblia, tem que fazer oração em espírito 24 horas. Não, mas eu oro, faço minha vigília lá e tiro 2 horas e 40 minutos, 10% do meu dia pro Senhor. Misericórdia, legal. Mas sai do automático, gente. Sai do automático. Vai para o ataque. A hora que Satanás vier, esteja em oração em espírito. Não estou falando de, eu vou contar no cronômetro, 2 horas e 40, 10% do meu dia, tá pro Senhor. E o resto do dia você faz o que com o seu pensamento? Deixa Satanás trabalhar?
Não adianta, a hora que ele vier você não resiste. Mesmo numa vigília, Leila, orando todo dia, 2h40, 2h30 para Jesus, mesmo, não vai adiantar. Porque você não tem o seu espírito preparado para atacar, não ser atacado. Então aí muda a história. Seu espírito tem que estar pronto para atacar. Aí você vence Satanás. Mas se ele estiver pronto para se defender, dependendo da situação, da tentação, você não vai resistir. Olha, gente, eu estou tentando passar a minha experiência que eu tenho de ter um espírito preparado, de sair só, de sair da defesa, de viver Cristo 24 horas do meu dia. Eu estou deixando bem claro para vocês, tá? Moisés, um homem de Deus, um líder, tá? Em um momento, né, numa situação, aconteceu isso com ele, tá? Foi reprovado pelo Senhor Jesus. Então, se ele cai, imagina nós. Se ele, o homem que viu Deus face a face, né? Que sentiu a glória de Deus, o peso de Deus, imagina nós. Temos que estar ligado em espírito 24 horas, orando, se sujeitando à palavra, colocando Jesus para dentro, tá? Porque é isso que eu estou te falando, Jesus já fez, Jesus já levou, mas se nós não tomarmos posse do que ele fez, não vai adiantar, tá? Isso vai respingar na nossa descendência, na nossa ascendência, e se o nosso povo não buscar, nós podemos nos separar dessa sujeira. Mas, isso que eu estou te falando, Deus está dando livre-arbítrio para todos, né? Ou bênção ou maldição. Apesar dessa palavra não existir na Bíblia, livre-arbítrio não existe. Mas existe a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. A liberdade, né? É escolher fazer o bem, é escolher rejeitar o pecado, é ter domínio da tua carne. Você tem poder, né? Você tem domínio em Cristo Jesus. Não há acusação para aquele que está em Cristo Jesus, mas aquele que não está em Cristo Jesus vai ser acusado e condenado à morte eterna, tá? Vai ser colocado num cárcere espiritual, vai ser encarcerado, vai viver no pecado, vai ser enlaçado, vai ter uma mente cauterizada. Então, peça a Deus, tá? Força, né? Mas faça a sua parte. Porque Deus, ele faz assim. Você pede sabedoria, tá? Vai vir provas de sabedoria. Né? Você vai ter que passar por essas provas de sabedoria. Você pede força, vai vir, né, situações para atacar, né? Para que você se arme na sua fraqueza. Então a pessoa, mas eu quero aprender a amar o próximo. Vai vir inimigo, vai vir perseguição, entendeu? Não tem como você crescer nas coisas que você está pedindo sem, né? É um revanche. Então é necessário mover a peça. O tabuleiro vai começar a mover as peças. E aí você tem que estar com o seu espírito preparado para jogar. Tá? Jogar o jogo com Satanás, não é com Deus não. Este jogo de tabuleiro é com Satanás, jogo de inteligência, tá? Ele vai estar toda hora tentando que você caia. Então, para você mover uma peça, você tem que ter Deus. E para ter Deus, você tem que estar com o seu espírito em oração 24 horas no céu. É um pé na terra, outro pé no céu. Se não for os dois no céu, saia da terra, meu irmão. Senão você não vai aguentar. Saia da terra. Vigia. Tá? Eu não sei para que direção foi essa pregação, mas é isso aí que tem para hoje, tá? Deus já levou, Deus já fez. Agora, não crucifica Deus de novo, não. Não crucifica, tá? Porque cada pecado seu, tá? É um prego que você está fincando nas mãos do Senhor. É um prego que você está fincando de novo nos pés do Senhor. Não crucifique, tá? Porque a pessoa pensa assim, mas eu, né, já sou lavado e remido pelo sangue.
Gente, a partir da hora que você ceia indignamente, volta para o teu pecado, a partir dessa hora, esse sangue vai ser maldição na tua vida, tá? Vai ser maldição, tá? Porque Deus fala que tem que beber do cálice amargo que ele bebeu. Esse cálice não é qualquer um que bebe, não. Tá? Não pensa que você vai sentar ao lado direito, outro lado esquerdo e tá tudo certo. Não, não é assim que funciona. Tem que tomar do cálice, tem que crucificar a carne, tá? O verdadeiro seguidor de Cristo tem que crucificar a carne. Enfim, gente, olha, eu vou finalizar, tá? Ó, quem for receber esse áudio, tá? Quem tá pregando é a missionária Leila Lima. Ou vai no canal, escreve leilalima.com para ouvir as pregações antigas, tá? Deus abençoe. Foi o que Deus trouxe para hoje. Vigia, tá, irmão? Vigia aí. Deus abençoe. Fica com Deus. Até semana que vem, se assim Deus permitir. Beijo.